E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito das funções. E nesta aula nós iremos resolver alguns exercícios referentes ao domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de uma função. Só lembrando, pessoal, que nós já temos uma aula tratando a respeito desses conceitos, que são muito importantes quando a gente vai definir uma função, não é isso? Que é o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Inclusive, quem ainda não assistiu essa nossa aula, eu vou deixá-la disponível aqui no card. É muito importante que vocês assistam essa aula inicialmente e depois venham para os exercícios, beleza? Então, bora lá. Bom, gente, temos aqui o nosso primeiro exercício. Olha só o que ele diz. Em cada item, explicite o domínio, o contradomínio e a lei de associação de cada função e determine sua imagem. Beleza? Então vamos para o nosso item A. No item A nós temos a função f de A em B, tal que f de x é igual a x mais 1, onde o A possui os elementos 0, 1, 2 e 3 e o B possui os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Show? Bom, gente, explicitar o domínio, o contradomínio e a lei de associação é muito simples, porque é uma coisa meio que visual nesse tipo de situação, tá? Então vamos dizer aqui quem que é o domínio da função. Bom, o domínio da função é sempre esse primeiro conjunto aqui, ó, que são os valores que a função vai assumir. Bom, é o conjunto A. E o conjunto A é constituído pelos seguintes elementos: 0, 1, 2 e 3. Show! Agora, quem vai ser o nosso contradomínio? Contradomínio aí da função. É esse segundo conjunto, o conjunto B, que é constituído pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Certinho? Bom, agora vamos explicitar, pessoal, a lei da associação, que já está sendo dada aqui, ó. F de x é igual a x mais 1. Então, essa é a nossa lei de associação. Lembrando, gente, que essa lei de associação, ela estabelece a relação entre os elementos do domínio com os elementos do contradomínio, não é isso? Bom, pessoal, para finalizar aqui o item, temos que determinar a sua imagem. Para a gente determinar essa imagem, eu vou construir aqui um diagrama de flechas. Bom, pessoal, tá aqui, ó. Já fiz os meus dois diagramas, né? Vamos pôr agora os elementos. O primeiro conjunto aqui é o nosso domínio, que é o conjunto A. Possui os elementos aí 0, 1, 2 e 3. E o contradomínio possui os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o conjunto B, que é o nosso contradomínio. Bom, para a gente estabelecer as relações entre os elementos do domínio com os elementos do contradomínio, temos que partir para a lei de associação, certo? E observando a lei de associação, a gente nota que ela é muito simples. Para a gente descobrir quem que vai ser a imagem de um elemento do conjunto A, do nosso domínio, basta pegar esse elemento e somar uma unidade, porque veja, a lei de associação é x mais 1. Então, por exemplo, se eu quero descobrir quem que é a imagem do zero, basta eu pegar esse zero e somar a uma unidade. 0 mais 1, pessoal, é 1. Isso significa que a imagem do zero é o 1. Se vocês pegarem esse zero, substituir na lei de associação, a imagem que vocês irão encontrar é esse 1. Aqui eu não estou fazendo as contas porque eu estou tentando instigar vocês a fazer isso de cabeça, tá? Quem vai ser a imagem do 1? Ora, a imagem do 1 será o 2. Por quê? Porque através da nossa lei de associação, basta eu pegar esse 1 e adicionar uma unidade, obtendo assim o 2. Beleza? A imagem do 2 será o 3. Olha só, porque 2 mais 1 é 3. E a imagem do 3 será o 4. Porque 3 mais 1 é 4. Lembrando, pessoal, essas relações aqui que eu estabeleci foram através da lei de associação. Eu peguei um elemento do domínio e adicionei uma unidade, obtendo assim a sua imagem. Bom, e todos esses elementos do contradomínio, que são imagens de alguém do domínio, constituem o nosso conjunto imagem. Beleza? Então, para finalizar aqui, ó,
A imagem da nossa função é constituída por esses elementos aqui. 1, 2, 3 e 4. Ah, professor, e o 0 e o 5? O 0 e o 5, eles são apenas elementos do contradomínio, não fazem parte do conjunto imagem. Show? Bom, finalizamos aqui o item A. Vamos agora, pessoal, para o nosso item B. Olha só, no item B nós temos a função f de n em n, tal que f de x é igual a 2x. Bom, lembrando que esse n aqui é o conjunto dos números naturais, tá, pessoal? Então, olha só, muito simples da gente explicitar quem é o nosso domínio. Quem vai ser o domínio da função? Esse primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. E a gente sabe que o conjunto dos números naturais é constituído pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc, né? São infinitos. O contradomínio da função é esse segundo conjunto que também é o conjunto dos números naturais. Que N feio danado, né? Vou melhorar aqui. Tá aí. A lei de associação também está bem clara. Quem que é pra gente? É f de x igual a 2x. Tá aqui a nossa lei de associação. Show? Agora, pessoal, como eu fiz lá no item A, eu irei construir aqui também o diagrama de flechas, para que a gente possa aí estar relacionando os elementos do domínio com os elementos do contradomínio e, com isso, estabelecendo quem que é o conjunto imagem. Certinho? Bom, tá aqui. Nosso domínio é o conjunto dos números naturais, o contradomínio também. Vamos pôr os elementos 0, 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou pôr uma reticência, tá? Porque a gente sabe que continua infinitamente. No contradomínio eu vou colocar assim, 0, 2, 4, 6, 8. E a gente sabe que eu coloquei só os pares aqui, mas a gente sabe que tem os ímpares, né? Vamos estabelecer agora, pessoal, a relação dos elementos do domínio com os elementos do contradomínio através da nossa lei de associação. A nossa lei de associação é muito simples também, nesse item B. É apenas 2x. O que é que isso significa? Basta a gente pegar algum elemento do domínio e multiplicar por 2 que a gente vai encontrar a sua imagem, certo? Deixa eu só fazer os pontinhos aqui para a gente ligar através das setas. Beleza? Então, vê só. Quem que vai ser a imagem do 0? Ora, basta eu pegar esse 0 e multiplicar por 2, utilizando a nossa lei de associação. Então, a imagem do 0 é o próprio 0. Por quê? Porque 2 vezes 0 é 0. Quem que vai ser a imagem do 1? Ah, professor, a imagem do 1 basta pegar o 1 e multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. Então, a imagem do 1 é 2. Quem que vai ser a imagem do 2? Basta pegar o 2 e multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Então, a imagem do 2 é 4. Quem vai ser a imagem do 3? Basta multiplicar esse 3 por 2. Então, 2 vezes 3, 6. E por aí vai. Qual a imagem do 4? Basta multiplicar por 2, utilizando a nossa lei de associação. 2 vezes 4, 8. Pessoal, qual seria a imagem do 5? A imagem do 5 seria o 10, porque 2 vezes 5 dá 10. E por aí vai. Com isso, eu acredito que vocês já perceberam quem vai ser o nosso conjunto imagem. Olha só quais são as imagens que a gente obteve até agora. 0, 2, 4, 6, 8. Isso significa, gente, que a nossa imagem é o conjunto dos números pares. Dá para vocês perceber isso? Que nenhum número ímpar foi imagem de alguém aqui do domínio. Então, olha só. A imagem da função serão os y que pertencem ao contradomínio, e o nosso contradomínio aqui é o conjunto dos números naturais, tal que y é par. Pronto, aí. Simples demais, né? Quem seria a imagem do 5? O 10. A imagem do 6? O 12. A imagem do 7? 14. E por aí vai. Então, conseguimos explicitar o domínio, o contradomínio e a lei de associação da função e determinar a imagem através desse diagrama de flechas. Simples demais, né? Bom, pessoal, vamos agora para o nosso item C. Tá aqui o item C. Nós temos a função f de r em r, tal que f de x é igual a 2x mais 1. Lembrando aqui, pessoal, que esse r é o conjunto dos números reais.
que ela abarca todos os tipos de números que a gente já estudou até agora. Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, não é assim? Bom, show. Vamos explicitar aqui o domínio da função. Quem que é o domínio da função? É esse primeiro conjunto aqui, que é o conjunto dos números reais. O contradomínio da função é esse segundo conjunto, que também é um conjunto dos números reais. E a lei de associação está sendo dada aqui. f de x é igual a 2x mais 1. Lei de associação. Show? Bom, agora vamos fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente. Construir um diagrama de flechas para tentar identificar quem que é a imagem dessa função, que é um conjunto de imagem dessa função. O primeiro conjunto aqui é o nosso domínio, que é o conjunto dos números reais. O segundo conjunto também é o conjunto dos números reais. Eu irei pegar alguns números aleatórios, tá? Que eu acho interessante para a gente pôr aqui na nossa lei de associação. Por exemplo, eu vou pegar aqui o menos 2, vou pegar 0,6, irei pegar 1 meio, raiz de 2. Bom, são números aí interessantes. Bom, pessoal, dados esses números, quem serão as suas imagens? Para a gente determinar essas imagens, a gente tem que pegar esses valores e substituir na nossa lei de associação. Diferente lá do item A e do item B, que a gente fez as contas de cabeça, porque a lei de associação era simples e o domínio e o contradomínio também eram conjuntos relativamente simples, foi bem de boa, né? Mas aqui não tem como a gente fazer isso. De fato, nós temos que pegar esses valores e substituir na nossa lei de associação, certo? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o x sendo igual a menos 2, pessoal. Bom, a gente tem que fazer o quê? No lugar do x, na nossa lei de associação, a gente põe o menos 2 e realiza os cálculos, né? f de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 mais 1. Pessoal, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 1 é menos 3. Ou seja, a imagem do menos 2 será menos 3. Agora a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte. Esse menos 3, ele é um elemento do conjunto dos números reais? Sim, a resposta é sim, com certeza é. Então, a gente pode pôr aqui. Menos 3. Ou seja, pessoal, a imagem do menos 2 é o menos 3. Certinho? Bom, pessoal, vamos agora determinar a nossa imagem para x igual a 0,6. A ideia é exatamente a mesma, tá? No lugar do x, a gente põe o 0,6. Ficando assim, ó. 2 vezes 0,6 mais 1. 2 vezes 0,6, isso é 1,2. 1,2 mais 1, 2,2. Aí. Agora, novamente, esse 2,2, ele é um elemento do conjunto dos números reais? Ele é um número real? Sim, com certeza. Então, tá aqui. 2,2. A imagem do 0,6 é o 2,2. Vamos continuar, né? Vamos descobrir agora a imagem do 1 meio. 1 meio. Quem vai ser a imagem do 1 meio? Na lei de associação, no lugar do x, a gente põe 1 meio. Então vai ficar 2 vezes 1 meio mais 1. Pessoal, 2 vezes 1 meio, isso vai ser 2 meios, que é 1. Então a gente fica com 1 mais 1, que é igual a 2. A imagem de 1 meio será 2. E 2 é um número real. Vamos pôr aqui. Certinho? Bom, e agora o último caso aqui que eu coloquei, né, é para o x igual a raiz de 2. Como é que vai ficar isso? Vai ficar f de raiz de 2, seguindo a mesma lógica, né, anterior, será igual a 2 raiz de 2 mais 1. Pessoal, esse número aqui a gente não tem mais o que fazer com ele, tá? A menos que a gente aproximasse esse raiz de 2, aí tudo bem. Mas da forma que está aqui, o número é esse, 2 raiz de 2 mais 1. E esse número é sim um número real, tá?
2 raiz de 2 mais 1. Esse número ele é a imagem do raiz de 2. Bom, pessoal, a partir desse momento, eu acredito que vocês já perceberam que a gente ainda não estabeleceu uma sequência lógica aqui, um raciocínio que nos permita determinar quem é um conjunto imagem, como a gente fez lá no item A e no item B. Vocês concordam? Bom, beleza. Com base nisso, a gente parte para uma próxima pergunta. Se a gente não conseguiu estabelecer um raciocínio aqui que nos permita determinar o conjunto imagem, quem será esse conjunto imagem? Como é que a gente faz para determinar ele? E a resposta aqui, pessoal, que eu dou para vocês é o seguinte. Na verdade, nessa situação aqui, o nosso conjunto imagem é exatamente o nosso contradomínio. É todo o conjunto dos números reais. E vocês vão me perguntar, oxe, professor, como é que o senhor sabe disso? Muito simples, pessoal. Qualquer número que eu escolha aqui, qualquer que eu escolha no contradomínio, eu tenho certeza que ele vai ser imagem de alguém do domínio. Eu tenho certeza disso. E como é que eu tenho tanta certeza disso daqui? Olha só. Eu vou pegar um elemento genérico aqui no nosso contradomínio, certo? Então, vou pegar aqui um A, por exemplo. Esse Azinho, ele é um elemento aí no nosso contradomínio, certo? E o que é que a gente tem que fazer para descobrir se de fato esse A que eu peguei, esse A é um número qualquer, pessoal, do nosso contradomínio. Então ele é um número real qualquer. Como é que eu faço para descobrir quem que vai ser o cara do domínio que está associado a esse A aqui? É muito simples. Basta a gente pegar a nossa lei de associação, que é essa daqui, ó. F de x igual a 2x mais 1 e igualar a esse Azinho aqui. E qual é o nosso objetivo? Resolver essa equação. Se a gente conseguir resolver essa equação, a gente consegue descobrir quem que é o x do domínio que está associado com esse Azinho aqui que eu tomei. Pessoal, e essa equação, ela sempre vai ter solução, porque é uma equação do primeiro grau. Olha só, 2x mais 1 igual a A. E esse A é um número qualquer, é um número real qualquer. Então a gente não tem nenhum impedimento de resolver essa equação aqui não. Olha só, esse 1 eu mando aqui para o segundo membro negativo, ficando A menos 1. E esse 2 que está multiplicando o x, ele passa dividindo o A menos 1. Tá aí. Então, dado qualquer A que você quiser aqui, qualquer A real do nosso contradomínio, a gente sempre vai conseguir encontrar esse x que está associado com esse A, que determina esse camarada. Certinho? Então, pessoal, nossa resposta aqui, ela é um pouco sutil, acredito que vocês já perceberam, é que a imagem dessa função é o próprio contradomínio da função, que é o conjunto dos números reais. Beleza? Então, gente, esse item C é um pouco mais delicado, principalmente nesse momento aqui de determinar a imagem da função. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa as dúvidas aí nos comentários que a gente tenta explicar tudo isso de forma melhor. Beleza? Bom, vamos agora, pessoal, para o nosso segundo exercício. Olha ele aqui. Ele diz o seguinte, ó. Seja a função f de R em R, definida por f de x igual a menos 3x mais 8 sobre 5. O item A pede para a gente calcular f de 3, f de menos 2, f de 1/4 e f de raiz de 2. O que é que significa calcular cada um desses valores? Significa o seguinte, pegar a nossa lei de associação e no lugar do x, pôr cada um desses valores aqui. Beleza? E descobrir quem vai ser a sua imagem. Então vamos começar calculando o f de 3. Na nossa lei de associação, no lugar do x a gente põe o 3. Então vai ficar menos 3 vezes 3 mais 8 sobre 5. Pessoal, 3 vezes 3 é 9, né? Então vai ficar 9 mais 8 sobre 5. Então vai ficar menos 9 mais 8, 17. 17 sobre 5, ou menos 17 quintos. Tranquilo demais? Isso significa que a imagem do 3 é menos 17 quintos. Show? Vamos calcular agora o f de menos 2. De forma bem análoga, tá, pessoal? No lugar do x, a gente põe o menos 2. 3. Só que aqui vem um detalhe. Com o número negativo, a gente põe ele entre parênteses, para a gente não errar o jogo de sinal, tá?
Então, olha só, menos 3 vezes menos 2 mais 8. Isso vai ser igual a menos 3 vezes menos 2, isso é menos 6. Menos 6 mais 8 sobre 5. Pessoal, menos 6 mais 8, isso é 2. Então, vai ficar menos 2 quintos. Tá aí. Simples demais. Então, a imagem do menos 2 é o menos 2 quintos. Tá bom? Vamos agora para o f de 1/4. Quem que vai ser a imagem desse camarada, né? Substituindo no lugar de x, na nossa lei de associação, vai ficar menos 3 vezes 1/4 mais 8 sobre 5. Isso vai ser igual a menos... Pessoal, 3 vezes 1/4, isso dá 3/4. Certo? Mais 8 sobre 5. Igual, agora aqui a gente chega numa parte onde a maioria dos alunos tem dificuldade, né? São as operações com frações. Pessoal, nós temos uma playlist tratando apenas sobre frações. Então, quem ainda tem um pouco de dificuldade em operações com frações, vai lá, assiste essa playlist, eu vou deixar ela disponível aqui no card, certo? Olha o truque que eu vou utilizar aqui para somar essas frações. Bom, para a gente somar frações, os denominadores têm que ser iguais, não é isso? Então, nessa primeira fração, o denominador é 4. Na segunda fração, o denominador é 1. Ele está oculto. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 8 aqui, eu vou multiplicar ele por 4 e dividir por 4 simultaneamente. Se eu multiplico um número por 4 e divido ele por 4, eu não estou alterando esse número. Eu estou apenas escrevendo ele de uma forma diferente. Fazendo isso, olha só o que a gente obtém. Menos 3/4 mais 8 vezes 4 é 32. Fica 32/4. E notem, né? Se você pegar 32 e dividir por 4, você volta ao 8. Então a gente não alterou nada. Numericamente não alterou nada, né? Bom, agora nós temos a soma de duas frações com denominadores iguais. O que é que a gente faz? Muito simples. A gente conserva esse denominador, que é o 4, e soma os numeradores. Então, 3 com 32, isso é 35. Então fica menos 35/4 sobre 5. Agora, pessoal, a gente chegou aqui em uma divisão de fração, não é isso? Onde a primeira fração é 35/4 e a segunda fração é 5 sobre 1, que está oculto aqui. E divisão de fração é muito simples. Basta a gente repetir a primeira fração, que é o 35/4, e multiplicar pela inversa da segunda fração. Como a segunda fração é 5 sobre 1, o inverso disso é 1/5. Certo? E agora basta a gente multiplicar, que é muito simples. Mas antes disso eu vou simplificar. Eu vou simplificar aqui o 35 por 5, que fica 7, e o 5 por 5, que fica 1. Então, nosso resultado é menos 7 vezes 1, 7, e 4 vezes 1, 4. Nosso resultado aqui é menos 7/4. Ou seja, a imagem do 1/4 é menos 7/4. Tranquilo? E por fim, a nossa última continha aqui, pessoal, que é o f de raiz de 2. E a ideia é exatamente a mesma. Pega a nossa lei de associação e substitui o x por raiz de 2, ficando menos 3 vezes raiz de 2 mais 8 sobre 5. E o número é exatamente esse. Esse já é nosso resultado. Porque não tem como a gente somar o 3 raiz de 2 com 8 e nem dividir por 5. A menos que a gente aproxime esse raiz de 2 aqui. Coloca um valor aproximado, por exemplo, 1,4. Mas aqui não é nosso objetivo, tá? Então isso significa que esse valor todo aqui, todo esse número, é a imagem do raiz de 2. Show? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido todas essas continhas aqui, tá? Quem ainda tem dificuldade em operações com frações, vai lá assistir a nossa playlist. Vamos agora para o item B. Responder aqui o item B do lado. Determine o elemento do domínio cuja imagem é 0. Então, pessoal, a gente já sabe que a imagem desse elemento do domínio é 0. O que é que isso significa? Significa que o f de x é igual a 0. E o nosso objetivo é descobrir quem que é esse x, certo? Esse x é um elemento do nosso domínio. E a gente sabe que a imagem desse camarada é 0. Então, f de x é igual a 0. Só que quem que é f de x para a gente? Ah, professor, o f de x
é menos 3x mais 8 sobre 5. Então, se f de x é igual a essa expressão e o f de x é igual a zero, o que é que vocês têm que fazer? Igualar, né? A expressão ao zero. Então, a gente fica com o seguinte, ó, menos 3x mais 8 sobre 5 igual a zero. Aí. Bom, olha só o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar toda a expressão por menos 1, só para tirar esse negativo aqui da frente, tá? A gente fica com 3x mais 8 sobre 5 igual a zero, tá? Esse 5 ele está dividindo tudo, então ele passa multiplicando o zero. Quando ele passa multiplicando esse zero, obviamente vai ficar tudo igual a zero, né? Porque 5 vezes 0 é zero. Então a gente fica com 3x mais 8 igual a zero. Beleza? Agora, pessoal, o 8 ele passa para o segundo membro aqui subtraindo. Então a gente fica com 3x igual a menos 8. Agora, pessoal, para finalizar aqui a nossa continha, esse 3 aqui está multiplicando o x, ele passa dividindo o menos 8. Aí, x igual a menos 8 terços. O que é que isso significa? Que a imagem desse menos 8 terços é zero. Então, esse é o x que a gente estava procurando. Esse é o elemento do domínio cuja imagem é zero. Tranquilo demais? Vamos agora para o nosso terceiro exercício. Bora lá. Terceiro exercício, ele diz o seguinte, ó. Seja f de R em R definida por f de x igual a 4x mais m, em que m é uma constante real. Esse m pode ser qualquer valor, pessoal. Calcule m sabendo que f de menos 2 é igual a 5. O que é que significa isso? f de menos 2 ser igual a 5. Significa que a imagem do menos 2 é o 5, pessoal. Vou repetir, a imagem do menos 2 é o 5. Em outras palavras, quando a gente pega a nossa lei de associação e substitui o x por menos 2, o que a gente encontra como imagem é o 5. Então, fica muito simples de a gente resolver esse tipo de problema. Olha só, no lugar do x eu vou pôr menos 2, ficando assim. f de menos 2 é igual a 4 vezes menos 2 mais m. Agora, tudo isso, esse 4 vezes menos 2 mais m, tem que ser igual ao 5, que é a imagem. E aqui basta a gente resolver essa expressãozinha, que é uma equação do primeiro grau. Olha só, 4 vezes menos 2, isso é menos 8. Menos 8 mais m tem que ser igual a 5. Esse menos 8 ele passa para o segundo membro positivo. m é igual a 5 mais 8. Bom, o m vai ser igual a 13, né? Tá aí. Esse é o valor de m. Então, pessoal, como m é igual a 13, a nossa função é a seguinte, ó. f de x é igual a 4x mais 13. Tá aqui. Simples demais, não? Fácil demais. Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula resolvendo exercícios referentes aqui ao domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. Beleza? Se vocês ficaram com alguma dúvida em algum ponto aqui em específico, deixa as dúvidas aí nos comentários que a gente tenta explicar tudo isso de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu, pessoal, até mais!